Já entrou alguém pelo Zoom? Está gravando pelo Zoom também? Deixa eu só... Tá. Né? Não. Talvez consiga, né? Que é do Grupo PAV, né? O pessoal do Grupo PAV está tentando organizar. Não. A gente está tentando, é do Grupo PAV, né? Mas já faz 6 meses que ela... Porque o Grupo PAV tem várias concessionárias, aí tem que passar pelo jurídico de cada montadora. Aí, PAV. Não é Chuamba, né? É Chuamba. Não, já está alinhado. Tem que estar passando pelo jurídico de cada um. Gente, vamos lá, vamos começar a palestra. Novamente agradecer a Sérgio, né? Sérgio foi o idealizador aí, né? Falou comigo pelo WhatsApp e aí de imediato a gente entrou em contato com o Emerson e a gente alinhou essa palestra. Ontem foi um sucesso, o pessoal gostou muito, né? Avaliou muito bom, foi muito interessante esse tipo de conversa assim, desse network, foi muito interessante. Então, né? Não vamos sem mais delongas aí passar para quem tem o conhecimento, quem vai repassar o conhecimento aí, quem vai passar os bizus. Doutor Emerson, obrigado mais uma vez, doutor Emerson. Boa tarde, tudo bem? Bom, em primeiro lugar, obrigado pelo convite, Sérgio, do Diogo, estar aqui, voltando à ADEP, e poder discutir um tema que eu gosto muito. Procurei trazer alguns aspectos mais básicos para quem nunca ouviu falar ou não usa a parte de inteligência, investigação em fontes abertas, a parte de OSINT, mas também trazer algumas ferramentas. Metodologia aqui é bem simples, não é como se fosse uma aula, não é um monólogo, então se vocês tiverem alguma dúvida, alguma coisa, só perguntar e a gente abre, pergunta, debate. A gente não tem muito tempo assim, né? Mas vamos tocar, porque eu tenho que pegar um avião. Não é que eu não goste de Recife, mas eu não quero não chegar em casa nas próximas horas aí. Bom, um pouquinho sobre mim. Sou delegado de polícia ainda, sou policial há 31 anos. Sou ex-chefe da Polícia Civil lá do estado do Rio Grande do Sul. E atualmente sou membro do Conselho Superior de Polícia por direito de lotação. Lá a gente tem uma reserva legal para ex-delegado-geral, quando fica um ano no cargo, tem direito de ficar lotado no Conselho Superior de Polícia. É uma forma de ninguém perseguir, ninguém correr atrás, né? Formação acadêmica, sou mestre doutor em Direito pela Universidade de La Salle, onde eu esse ano fiz o processo seletivo, sou professor lá também do programa de pós-graduação e também na FABIM, que é um local, né, que, além de professor, também sou investidor lá nesse projeto de uma faculdade nova. Sou coordenador dos cursos junto com o Alessandro na WB Educação e também sou advisor em algumas ferramentas, especialmente, por exemplo, a PW System, é uma ferramenta focada na questão de análise de dados telemáticos de WhatsApp e de Instagram. Agora tem muita gente conseguindo quebra de dados em Instagram e a PW System está desenvolveu uma ferramenta e agora dia 8 vai ter um webinar na WB falando só sobre essa ferramenta. Bom, tem alguns livros, até inclusive se vocês quiserem fazer o favor de não me deixar voltar com esse peso aqui. Não é gratuito, né? Ou seja, mas ajudem ao pagamento, né, dos direitos autorais aí. Tem vários livros nessa área de infiltração, investigação cibernética. Esse é um livro que eu organizei junto com o Cristiano, que é um delegado que trabalhou comigo na inteligência quando fui chefe. Hoje ele é delegado regional de Canoas, lá, que é uma terceira maior cidade do Rio Grande do Sul. E os livros focados na questão da investigação cibernética. Esse é o primeiro livro da área, e hoje está na 4ª edição, junto com o professor Igor Jorge. Parte de direito policial, investigação e lavagem de dinheiro, e a
os 2 livros do ano passado, esse aqui já na quinta edição, e o resultado da minha tese ali, que é a investigação criminal cibernética no Brasil. Um e-book sobre o tema que a gente vai tratar na sequência, com várias ferramentas, é muito focado na questão de metodologia e ferramentas, então é bem objetivo. E deixar disponível também aqui o link de uma revista eletrônica que tem várias publicações nessa área de Direito e Tecnologia da Informação. Eu criei essa revista lá em 2015 e hoje ela está vinculada à WB e à FABIM também, é uma revista acadêmica. Bom, o primeiro passo aqui, que eu acho que é importante trabalhar, quem é que de vocês já usa o OSINT no dia a dia da investigação? Só para pesquisar dados ou também para formalizar, ou seja, colocando o dado dentro da investigação? Nem todos aqui, todo mundo, nem todos utilizam isso, mas trazer rapidinho aqui a lógica, né, de quem já trabalhou ou não trabalhou com fontes abertas, as inúmeras possibilidades. Fonte aberta não é algo exclusivo de polícia. Pelo contrário, o criminoso lá é um dos que mais utiliza fonte aberta. É o que mais está utilizando para buscar informações de vítima, para fazer um ataque direto, especialmente na área cyber. A gente utiliza também, né? Mas ainda nós estamos muito aquém de explorar o total potencial da parte de OSINT na investigação. Muita gente do judiciário, especialmente advogados, tem utilizado a parte de OSINT, não só para escritórios, mas para processos. O judiciário tem utilizado também. Várias decisões já foram pautadas, inclusive, em OSINT, como a questão de negação de uma tutela gratuita de ação, justamente pela pessoa ostentar veículos, ostentar bolsa, ostentar vários juízes negando essa tutela de gratuidade da justiça, até a questão de revogação de prisão em razão de descumprimento, de deslocamento fora da área, né, de autorização de uma liberdade temporária, uma liberdade provisória, por exemplo. Na parte de recursos humanos, muita utilização. Não tem nenhuma empresa hoje que não contrate alguém sem fazer uma análise quando há um protocolo lá de um pedido para concorrer à vaga, fazer uma análise por redes sociais. Começando por LinkedIn e vários outros locais também. Então, onde as pessoas chegam nesse processo para verificar se aquilo que está no currículo é realmente verdadeiro, ou seja, se as competências que a pessoa alega ter realmente tem. Então, ela vai nas redes sociais para conferir esse tipo de informação e várias outras também, a questão de análise comportamental, a questão se divulga ou não o trabalho de empresas anteriores onde trabalhou, dependendo, claro, do engajamento que se busca. Na parte de indústria e comércio, muito para analisar concorrente, para analisar risco de contratação, para analisar possibilidades de negócio. Então, tanto ali quanto na parte de advogados, aqui a questão do chamado due diligence, questão de fusão e incorporação de empresas, geralmente tem escritórios que focam nisso. E a WB, na verdade, nasceu em razão de uma demanda de um escritório americano, um escritório de advocacia, que contratou, na época, Emerson, pessoa física, para dar uma aula para 28 integrantes do escritório deles, para trabalhar basicamente questão de inteligência, fontes abertas com foco em due diligence. E naquela oportunidade, a gente não tinha CNPJ, nada, eles precisavam de um CNPJ para fazer o pagamento. E aí, meu filho também dava aula na Mentorama, que é de educação, que é russo, e ele também precisava de nota fiscal, a gente acabou montando lá, naquela oportunidade, a WB. Quem utiliza muito também jornalismo investigativo, especialmente fontes de dados oficiais,
vão lá no site do TSE, no governo federal, estadual, Tribunal de Contas, buscar esses dados. Para que a gente pode utilizar isso em segurança pública? Parte de inteligência, questão de acompanhamento de manifestações, de protestos. A gente utilizou muito lá, por exemplo, em 2013, nas manifestações que tiveram no Brasil todo, acompanhando, monitorando, estando dentro dos grupos virtuais. A questão dos grandes eventos também, a mobilidade e vários outros aspectos relacionados a grandes eventos, aquele que pode impactar, por exemplo, na realização de um jogo, de uma Copa América, de uma Copa do Mundo, até mesmo das questões de Olimpíadas, foi muito utilizado pelo Ministério da Justiça e Segurança. Questão de torcida organizada, nem se fala. A maior parte da compilação de torcida organizada que a gente fez, por exemplo, para a Copa de 2014, ou até mesmo para a Copa América de 2019, foi baseado em fonte aberta, buscando informações /bravos argentinos, /bravos chilenos, né? Claro, correlacionando com dados oficiais também das respectivas unidades de inteligência, mas praticamente tudo tem em fonte aberta. Questão de informações à população, identificação para encontrar foragido, ou seja, uma pequena foto publicada numa rede social pode não ter a localização, mas o conteúdo da foto pode indicar a localização através de uma análise de inteligência sobre imagens, a chamada IMINT, que é uma parte de OSINT. Questão de localizar testemunhas, nós utilizamos muito, recordo naquele caso do Rio Grande do Sul, lá da boate, da Boate Kiss. A maior parte das testemunhas, sabe onde a gente encontrou? Comentários do Facebook. Então, a gente conseguiu fazer um compilado de praticamente todas as testemunhas e organizar a chamada, ou seja, orientar a autoridade policial lá. Foi um trabalho de inteligência que subsidiou uma investigação policial complexa. A questão de ostentação e patrimônio, então, nem se fala, né? Ou seja, muitas vezes você não tem nada de informação em conta bancária, porque naturalmente tem a utilização de conta laranja e etc. e tal. Você vai para a rede social, não necessariamente do alvo, mas de pessoas próximas, e consegue obter muitas informações de patrimônio. E aí não só redes, mas outros locais também. Inclusive, a questão pública de navios, de aviões, que é possível pesquisar em fonte aberta. A parte de rede de relacionamentos, então, nem se fala, né? Ou seja, de você conseguir comprovar que uma pessoa conhece outra via rede social, mesmo que no depoimento elas afirmem que não se conhecem. Então, você tem condições de fazer uma raspagem de dados, dizendo, não conhece, mas segue e curtiu foto, né? Compartilhou dados de rede social, teve uma publicação aqui, outra ali. Então, a lógica de você conseguir conectar, inclusive, redes, né, outras redes também que tenham relação com aquela sua rede investigada. E na questão de terrorismo e cibersegurança, é um enfoque, claro, mais direcionado. Acaba o terrorismo não ficando conosco, mas muitas informações em Deep Dark Web que acabam propiciando, né, a atividade de inteligência, cibersegurança também. É um mito, né, que a gente não possa utilizar informações de Deep Dark Web numa investigação. Porque lá, muito mais do que na Surface Web, nós temos inúmeras informações que são publicadas, e às vezes um ambiente aberto. A única questão é a restrição de acesso e uma operação de segurança, ou seja, para garantir que a gente não vai ser identificado na questão da coleta dessa busca. A parte de recursos humanos eu acabei falando também, então tem a questão de checagem de habilidades, reputação online, dentre outros aspectos. Mencionei isso para vocês, no monitoramento, faz parte da lógica, né, de segurança orgânica das empresas,
monitoramento na contratação, monitoramento durante o contrato, ou seja, compliance, e monitoramento pós-desligamento, que é o básico que a gente utiliza hoje também na área de contra-inteligência por parte dos órgãos de segurança pública. E o crime, né? Crime que tem inúmeras possibilidades aí, ou seja, existem plataformas de dados ilegais, chamados data brokers. Então, nós temos aí um verdadeiro cenário de crime as a service, ou seja, o crime como serviço. Então, busca de informações da vítima, informações sobre andamento de processos. Vocês já devem, muitas vezes, ter chegado no cumprimento de mandado de busca e apreensão e a pessoa está lá esperando. Lá no Rio Grande do Sul, a gente diz, está esperando até com chimarrão para nos oferecer, né? Porque, de alguma forma, vazou algum tipo de informação, tem algum acesso, e muitas vezes trocado, inclusive, em grupos de WhatsApp. Grupos de WhatsApp públicos ou até mesmo grupos de Telegram públicos também. A questão do modus operandi, né, que muitas vezes eles acabam utilizando as fontes abertas para copiar modo de operação de fraude. Então, por exemplo, o Rio Grande do Sul é conhecido por exportar o chamado golpe da novinha, o golpe dos nudes. Já ouviram falar desse golpe, né? Em que uma mulher acaba conectando por rede social homens de meia idade para cima, e a partir daí isso vai para uma comunicação no WhatsApp, em regra, e lá uma troca, ou seja, a menina envia imagens, vídeos pornográficos ou nua, pede também para receber, e a partir daí segue o processo de extorsão, né? A gente brinca, eu e o Alessandro, que o principal antivírus para esse tipo de golpe é o espelho, né? Sim, porque a lógica da rede social acaba conectando as pessoas da realidade, né? A realidade é que se aquela pessoa estivesse num bar e a menina lá do outro lado, certamente não haveria um match, né, físico ali. Mas a rede social permite isso, o gatilho do romance é utilizado. E não são só homens que são vítimas, né? Mulheres também são vítimas desse romance scam, com o golpe do Dom Juan, com o golpe do falso militar americano, dentre outros, né? Então, nós temos aí a cópia dessas metodologias que acaba, como há muita divulgação da imprensa da metodologia, outros grupos começam a utilizar a mesma metodologia, independente de se conhecerem ou não se conhecerem. Apenas copiam. Então, os que são tradicionais em São Paulo, acabam também sendo disseminados por outras regiões em razão justamente da parte que eles fazem de inteligência sobre fontes abertas. Eles utilizam muito para engenharia social e pescaria, ou seja, a arte de persuadir alguém a fazer alguma coisa, prestar alguma informação com algum tipo de pescaria, ou seja, e-mail, SMS, ligação, dentre outros processos. E a questão de fraudes ou desinformação, principalmente, também utilizado muito pelo contexto criminal. Aqui um caso lá de Santa Catarina, que um sequestrador coletou todas as informações de uma família e fez o sequestro de uma menina de 9 anos, se não me falha a memória, pegando toda a rotina, todas as informações da família em rede social. Fazem esse tipo de monitoramento. Bom, vocês receberam algum tipo de determinação de coleta de fontes abertas? Quais as recomendações que vocês devem seguir para coletar uma fonte aberta? O que vocês devem considerar? Quais perguntas que vocês precisam fazer? Primeira delas, qual a origem do dado? Ou seja, o teu gestor está te pedindo, quero que faça o levantamento sobre tal circunstância, sobre tal fato ou sobre tal alvo. De onde surgiu essa demanda? Ou seja, qual a origem, até para tentar compreender. E
trabalhar a mesma lógica que a gente trabalha lá na atividade de inteligência, que é a questão de quais são os aspectos que eu já conheço sobre o alvo ou sobre a situação e aquilo que eu preciso conhecer, aquelas velhas perguntas, anotar ou fazer o brainstorming daquilo que eu preciso buscar. E, naturalmente, a questão do prazo em que eu preciso entregar essa informação. Geralmente, o gestor, quando pede alguma coisa informal, vem aí com prazo bastante curto para a gente coletar dados, especialmente fontes abertas. E é importante, né, a gente trabalhar com alguma lógica de procedimental. A questão de tomar nota de detalhes. Quem é que aí, durante a busca virtual, anota as informações? Tem muita gente que faz no impulso, vai clicando, vai evoluindo, e aí chega no final, diz, pô, achei, né? Achei o dado, comemora, aí diz, pô, como é que eu cheguei aqui? Né? Esquece vários pontos de como chegou ali. Isso é importante, muitas vezes, para a investigação, a gente apontar, né, para o magistrado ou para o promotor como é que a gente chegou naquela informação. E outra coisa é a questão de encerrar buscas irrelevantes, ou seja, de não se perder no meio do caminho, porque são milhares de informações. Então, a organização é importante, ou seja, conseguir tabular, pegando parcela de dados, então muitas vezes a gente consegue lá com um dado vazado, eventualmente uma parcela do e-mail, ou vai lá, utiliza uma extensão do Firefox para pegar informação do e-mail e do telefone do Instagram, mas vem só os 2 números finais, vem só uma parte do e-mail, guardar esse dado porque correlacionar com outras informações, né? Então, não existe uma mágica, mas se vocês criarem um procedimento próprio de organização, vai ficar muito mais fácil por isso. O que você tem que cuidar? Síndrome das janelas abertas. O que é isso? Quem é que usa aí 150 abas abertas no navegador? Além de mim, claro. Como é que vocês organizam isso? Como é que vocês organizam tanta informação? Vocês sabem que podem categorizar essas janelas no navegador, então precisam justamente organizar. Uma delas é o OneTab, é uma extensão do navegador, em que você abriu um conjunto de janelas que foram relativas à investigação. Então, a primeira, segunda, terceira e quarta janela, eu sei que foi a minha linha do tempo. Eu estou no final do dia, vou voltar amanhã. Eu posso aplicar o OneTab, ele vai fechar todas as janelas e vai deixar elas de uma maneira fácil aqui. Deixa eu até mostrar para vocês aqui. Tá? Então, vou... Então, abrir aqui, por exemplo, o LinkedIn. Vou abrir aqui o Google Tradutor. Vou abrir aqui a Direito TI. Né? E vou abrir aqui uma outra qualquer. Google Acadêmico aqui, tá? Só para... Momento em que eu clicar aqui no OneTab, ele vai fazer isso aqui, ó. Ele cria... Ou seja, não fica gastando memória do teu computador, ele fica ali registrado. Então, por exemplo, quando eu criei as outras possibilidades, ficou tudo guardado, assim, então posso voltar ali no meu histórico de buscar essa informação. Uma simples ferramenta de organização, tá? Claro, eu posso fechar aqui, ou eu posso desagrupar, né, restaurar, excluir, compartilhar com página web, então eu posso fazer tudo isso. E a outra forma de organização é essa que vocês estão vendo aqui. Eu tenho aqui pessoal, a parte de redes sociais, em que eu vou fechando a parte de Sherlock AI, mas eu tenho inúmeros aqui de abas que eu fechei e que eu posso retomar. Então, por exemplo, de Ocinte Cachaça, ele vai abrir aqui um e-mail específico lá do Ocinte. Eu quero fechar, vou fechar o grupo, ele volta lá para a informação. Tá?
deixa eu voltar aqui. Então, é possível vocês utilizar. Como é que se faz isso? Eu peguei aqui, deixei algumas do LinkedIn aberto para justamente mostrar. Então, vou criar a um novo grupo, adicionar guia a um novo grupo e botar aqui. Que isso aqui são artigos que eu separei que eu preciso botar no meu currículo Lattes, que eu não tinha. Então, vou botar aqui artigos LinkedIn. Aí ele vai criar uma aba e eu jogo todos os artigos lá para dentro. Ele vai marcando com a cor. E aí eu posso só deixar organizadinho ali. Tá? Uma forma de também deixar organizado para a gente não se perder, porque ele também não fica gastando memória do computador nesse sentido. Acho que faltou uma. Não faltou. Não faltou aqui, porque esse aqui é outro. Tá? Opa. Tá mostrando ainda? Tá. Então, OneTab, essa organização de janelas no browser, então vocês podem organizar por categoria também. Ou, em termos de caso, vocês organizarem pelo Trello. Trello é uma ferramenta gratuita. Tem outros que utilizam o Obsidian. Eu não sei se alguém aqui, eu acho que o Sérgio utiliza o Obsidian, que ele também permite lá a execução de comandos lá interno, de alguns aplicativos adicionais. Eu gosto muito do Trello. Eu tenho aqui, geralmente, no Trello, aqui uma aba só para mostrar isso em termos de OSINT. Então, vamos ver se ele vai carregar ou se eu vou precisar conectar aqui. Precisa conectar. O bom do Trello é que eu consigo gerar alertas, botar uma equipe lá dentro, eu consigo gerar alertas e prazos, né? Então, se não é essa conta, carregou a conta errada aqui. Vamos lá. Aqui. Entrando aqui, só para mostrar para vocês aqui. Tem um só de OSINT aqui. E olha que eu estou usando a parte gratuita, né? Vocês estão vendo aqui, eu não tenho a parte paga. E ele inclusive colocou agora a questão de inteligência artificial junto, que permite um aprimoramento. Deixa eu diminuir um pouco aqui. E aqui os quadros, né? O que eu tenho a fazer, o que eu tenho em andamento, com prazos, né? E o que eu já tenho concluído. E nesse de levantamento a fazer, eu, por exemplo, posso fazer análise CPF. Quem é que vai ficar responsável, qual é a data que eu tenho? Então, a data, eu posso estipular a data aqui. Do prazo, ele vai gerar um alerta num período de 1 hora, 2 horas antes do meu prazo. Eu posso atribuir a membros, né? Então, aqui eu vou atribuir ao Alessandro. Ele vai receber uma notificação sobre isso, né? Sobre esse término do prazo. Tá? Então, uma forma legal de a gente conseguir organizar as informações e gerenciar os nossos cases, especialmente quando são mais complicados. Outra ferramenta também é o Standard Notes, que diferente do Trello, você pode instalar ela no computador e conectar ela em qualquer lugar, ou seja, esqueci meu notebook, vou instalar vou trabalhar com o Standard Notes, ele faz também no computador de casa, ele carrega as informações que você for carregando de uma maneira até criptografada, né? Ou seja, os dados são criptografados de ponta a ponta
de maneira segura também. E é bem fácil de utilizar, você pode colocar imagens, você pode colocar inúmeras outras informações também. Tá? E outra lógica de você conseguir organizar e não se perder é a questão de usar mapa mental. Se alguém já utiliza aqui mapa mental? Map. Tem alguns, o Xmind, o FreeMind, ali, aquele segundo é instalável no computador, é gratuito, é uma ferramenta que dá para organizar, e tem o Mind Maps. Esse Mind Maps aqui é virtual e você consegue fazer e salvar, deixa eu ver se ele carrega aqui, e salvar essa informação depois que faz. A única questão é que, em regra, as pessoas não se conectam e acabam fazendo um belo trabalho aqui, e aí fecham o navegador ou reiniciam o navegador e perde todo o trabalho. Então, tem que cuidar para a questão de salvar a informação. A internet está um pouco lenta aqui, mas a possibilidade de fazer, tem um... Deixa eu pegar aqui o... Não sei se eu tenho instalado aqui, tem sim, o FreeMind. Opa. Acho que não está aqui. Esse aqui é o Mind Maps, onde você coloca a ideia central aqui, então um alvo. Aí você pode adicionar uma aba, então botar aqui endereço, por exemplo, endereço. Então todos os fragmentos de endereço que você tiver sobre o alvo, você pode colocar a questão de familiares, né? Ou seja, o juiz adora ver um gráfico, né, para compreender e poder decidir, promotor também. Então, fazendo isso, tem condições de... E aqui tem as possibilidades de salvar, né? Até de abrir, se você salvar, pode abrir um dado já anteriormente trabalhado. Exportar com imagem, salvar também em algum tipo de formato aqui. Tá? É uma ferramenta bem legal, bem gráfica de se trabalhar. Eu acho que o meu FreeMind aqui não está atualizado, eu teria que atualizar para executar ele aqui. Tá? Mas ficam as dicas dessas duas ferramentas, principalmente dessas duas ferramentas. Acabei já demonstrando para vocês como os tribunais têm trabalhado isso, parte de fonte aberta. Que é o grande questionamento que o pessoal faz, eu posso utilizar, não posso utilizar? E sim, os tribunais já têm trabalhado, por exemplo, nesse habeas corpus do STF, uma utilização de OSINT pelo Ministério Público Federal, validou informações coletadas em pesquisas em fontes abertas. Então, plenamente possível. O que é importante, pessoal, nessas informações de fonte aberta, conferência da fonte. Aquela técnica de avaliação de dados que a gente faz na fonte, é avaliar a fonte, a competência, a credibilidade da fonte e avaliar o conteúdo também. Isso é importante para ter uma validade ainda maior. Aqui uma outra, também no habeas corpus do STF, numa investigação policial, que teve diligência em campo, também teve processo de interceptação telefônica, além de incontáveis horas de pesquisa em bancos de dados e também em fontes abertas, ou seja, plenamente validado aí numa decisão do STF. Outra decisão do STJ, a questão de validade das provas obtidas mediante chamada ronda virtual. Aqui, de certa forma, né, trabalhando o conceito, né, inclusive, de cybercops, de policiais que ficam monitorando a web e coletando informações. Então, não precisaria de uma prévia autorização judicial para essa ronda virtual. E aí fica a pergunta, né, se eu posso juntar esses dados coletados em OSINT e se eu devo classificar esses documentos. O que vocês acham? Sim ou não?
Posso juntar esses dados coletados? Sim, né? Precisa ser em um relatório classificado? Vai depender da sensibilidade dos dados. Sempre a sensibilidade da estratégia dos dados. O pessoal que trabalha na inteligência, que eu acho simplista, trabalha na inteligência, não sei se mais alguém trabalha aqui, muitas vezes você vai trabalhar com coleta de dados, mesmo em fonte aberta, que o dado em si não diz muita coisa, mas se você juntar com outras informações, vai se tornar um dado até sensível, estratégico, uma análise de um analista, então, sim, pode classificar. Mas se for para fins de investigação, não tem por que classificar, né? Você vai trabalhar, então depende justamente do objetivo. Se é relatório de inteligência, sim. Se tem outros dados classificados. Como vocês são policiais, em regra, vocês não vão utilizar só o SINT, vocês também vão utilizar dados de fontes fechadas, de sistemas. Então, aí leva a uma condição de você poder, ou dever até, classificar um documento. Pelo menos de restrição de acesso público, justamente para não ter problema de vazamentos. Você tem que avaliar se a fonte é oficial. O que é uma fonte oficial para vocês? Perfeito, de órgãos oficiais. Por que eles são também considerados fontes oficial? Por causa da Lei de Acesso à Informação. Eles têm a obrigação de deixar público o dado. Então, uma excelente fonte de informação, não sei se vocês já olharam, site do TSE, questão de contas durante campanha eleitoral. Não tem só o relatório da campanha ali, os dados, ali tem extrato bancário, tem CPF, tem nome, tem tudo. Então, fazer uma boa análise daquilo, né, ou seja, é uma fonte oficial, uma fonte que está aberta e é oficial. Outra questão é perguntar, naturalmente, se é uma fonte fechada ou não, e aqui eu não estou falando se é a questão de se eu preciso pagar para acessar uma informação que vem de fonte aberta. Isso não descaracteriza necessariamente a parte de fonte aberta. Tá? O que descaracteriza uma fonte aberta é justamente o conteúdo restrito dela, o conteúdo da informação, como ela foi colocada lá. Então, se tem restrição de sigilo ou não, especialmente advindo ou de um contrato, ou advindo de, por exemplo, de uma norma como é a Lei de Acesso à Informação. Tá? Então, a validade vai ser maior, se for, por exemplo, governamental, um site oficial, mil.edu, etc. e tal. Análise da fonte, se quem publicou tem autoridade, e análise de alguns processos, como a questão do typosquating, ou seja, parece, já ouvi aquela propaganda, Denorex parece, mas não é, né? Para quem é antigo aqui, né? Revelando minha idade. Mudaram, alguém criou um site, mudou uma letra, acrescentou algum dado, como se fosse o original e é uma cópia do original. E tem um conteúdo diferente. E aí, uma forma de você identificar, não, essa não é uma fonte confiável nesse processo também. Então, avaliar sempre, na técnica de avaliação de dados, a questão da credibilidade, a forma de obtenção e a confiabilidade desse dado, ou seja, e na parte de conteúdo, coerência, objetividade, correlação, ou seja, tem outros dados que também confirmam isso. E é importante trabalhar a fonte da fonte. Google é fonte de dados? O Google não é fonte primária. O Google é um mecanismo de indexação de dados. Então, vocês nunca vão poder, não deveriam poder afirmar num relatório que a fonte veio do Google, porque geralmente o endereçamento leva. O que vocês podem afirmar é que, utilizando técnicas de busca aprimoradas,
chamadas Google Docs, né, o Google Hacking, vocês conseguiram obter o link exato sobre uma determinada informação do alvo que vocês estão trabalhando. Tá? Então, o Google não é fonte. O Google é processo de indexação. A não ser que seja, por exemplo, um blog oficial do Google, ou seja, que é do serviço mesmo. Mas o Google não é fonte. A fonte está lá no redirecionamento. Então, a gente sempre precisa trabalhar a questão da fonte originária do dado. Então, quando a gente busca por um e-mail, por qualquer outra ferramenta que nos leva a um determinado endereço, a gente tem que conferir essa informação para ver se ela existe e se ela é relativa ao nosso alvo. Se ela é relativa e interessa ao nosso alvo. Então, algumas dicas de busca. Dentro do Google, vocês já ouviram falar, aliás, do Google não, vocês já ouviram falar dos metabuscadores? Fazem indexação específica de conteúdo. Você já deve ter utilizado algum deles aí. Para quem gosta de viajar, estava falando que estava voltando de viagem, provavelmente utilizou um metabuscador como Skyscanner, qual outro aí, a questão do Booking, são metabuscadores, porque eles indexam informações específicas com características específicas e mais, eles têm geralmente essa indexação feita com base em um contrato com quem está fornecendo as informações. Então, a gente fazendo a lógica de avaliação da fonte, a fonte é o Skyscanner, mas onde é que ele está buscando informação? Em uma companhia aérea. Então, teoricamente, eu vou poder conferir aquele dado como um dado mais válido. Importante que vocês trabalhem a restrição da busca, né? Pregando caracteres booleanos ali, and, or, aspas, né, para delimitar o tempo, e utilizando mais de um caractere booleano ao mesmo tempo. Né? Isso permite que a gente também, nesses mecanismos de busca, aí, possa pesquisar em fóruns. A gente pode trabalhar um conjunto de direcionamentos na pesquisa só para fóruns, por exemplo, de ódio, que o pessoal lá do Lab faz. Questão do estelionato, de venda de dados, etc. e tal. Por exemplo, tem um buscador aqui chamado Telegago. Já ouviram falar desse Telegago aqui? Não? Eu não sei por que colocaram esse nome, tá? Ó, mas o que faz meu antivírus? Ó, já dá uma bloqueadinha aqui, tá? O que ele faz aqui? Ele indexa inúmeros milhares de grupos abertos no Telegram. Ao invés de eu ir lá no Telegram ou instalar meu Telegram, eu posso no Telegram. Então, vamos buscar aqui informação de info CC, ou seja, eu quero saber informações de cartão de crédito que estão rolando. Então, aqui, todos os locais onde apareceu info CC. Claro que daí eu vou olhar, vou utilizar um OPSEC, não vou utilizar meu dado, meu identificador do Telegram para acessar o conteúdo. Tá? A questão de bancos de dados, fórum hacking, a parte de pesquisa acadêmica, tem o Google Acadêmico, tem o ResearchGate, dentre outros também, que permite pesquisa. Para quem não usa, poderia e deveria utilizar para busca, especialmente de pessoas, o escavador. Vocês já ouviram falar do escavador? Às vezes até no retorno da pesquisa, quando a gente pesquisa lá no Google, vem um dos primeiros resultados lá vem do escavador. Mas é uma ferramenta que acaba limpando muitos scripts. Quando a gente vai, por exemplo, lá no Lattes, buscar informação, você precisa preencher lá o CAPTCHA. O escavador te traz isso sem precisar registrar essa informação, né? Bom, você pode, pelo Google CSE, customizar uma pesquisa. Não vou ter tempo de trabalhar isso com vocês, de customizar,
mas de fazer não só uma geração de alertas, mas verificar tendências sobre o Google Trends. Tem diariamente lá um acompanhamento instantâneo daquilo que está rolando. A parte de fact-check, verificação de fatos também, que não só o Google, mas várias outras ferramentas têm, de conferência de desinformação, de fake news ou de algo similar a isso. E a parte de vídeos e imagens, imagens principalmente foi muito melhor do Google, mas, por exemplo, para quem, eu não sei se o iPhone tem isso, tá? Mas, por exemplo, se o Android, se eu tirar uma foto de um local e ficar segurando aqui, eu posso circular o que eu quero aqui, e ele faz uma pesquisa daquela imagem específica, já fez a leitura até do OCR do conteúdo, imagem, e traz retorno e as correspondências onde ele encontrou, inclusive onde está sendo vendido, no caso, o meu livro aqui. Ou seja, ele faz a pesquisa de vários locais, assim, pela pesquisa imagem mesmo. E, claro, além do Google, para pesquisa de imagens, Yandex. Já ouviram falar desse buscador? Yandex é um buscador russo, que a base de dados de imagem dele também é bastante grande e que vale a pena vocês trabalharem. E eu deixei para falar do Dorks no final, tá? Aqui só para trabalhar com você. Então, como é que funciona o Dorks? Eu vou botar aqui Google e escrever aqui. Vocês vão vendo aqui, vou tentar falar para ouvir aqui. Como é que é? PCPE ou Polícia Civil PE? PCPE.gov.br, isso? Polícia Civil. Eu estou colocando esse sinalzinho aqui, que é o de pipe, é como se fosse o OR, tá? Como se fosse aquele OR. Será que tem alguma coisa? Vocês entenderam o que eu fiz aqui? Quero saber, delegado ou delegada, não restringir aqui se é civil ou federal, poderia fazer isso. Em Pernambuco, que tenha e-mail, nas duas formas de escrever, do Gmail, do Hotmail, da Polícia Civil, do Outlook, do Yahoo, onde? Eu direcionei no site do LinkedIn. Vamos ver se tem alguma coisa. Não era aquela que estava ali embaixo conversando com a gente ali? Bom, não é nenhum de vocês aqui, né?
Mas aí eu quero mostrar para vocês aqui, tem alguém que está aqui, porque daí... vamos ver. Qual que eu clico aqui? Bom, e aí, claro, vai para a página dela. O que vai acontecer? Como eu não restringi, ela vai ver que eu acessei a página dela no LinkedIn. O LinkedIn tem que cuidar. Você precisa, eu não estou com o OPSEC aqui, então você teria que configurar um perfil que restrinja as informações quando você acessar outro perfil, para não avisar o alvo, tá? Então, está aqui a informação. Então, você tem... Não, isso aqui é o... Não, é uma configuração de privacidade dentro do LinkedIn. Isso. Tinha até uma outra forma... Oi? Mas aí avisa o alvo. Porque eu posso ver todas as pessoas que acessaram o meu perfil aqui. Então é uma forma de você avisar. Então aqui tem todas as informações, publicações, competências, etc. e tal. E aí, geralmente aqui o que o pessoal não faz no LinkedIn é usar essa opção aqui de salvar como PDF. Tá? Então vamos botar aqui no Downloads. Abriu dados. E olha o que tem lá no canto direito, lá, que não aparece quando a gente pesquisa, o e-mail dela. Tem o e-mail, tem outras informações. Depois você avisa ela que a gente usou para ela não ficar... Né? Entenderam? Ou seja, de um Google Doc, direcionando para um site específico, eu fui e busquei a informação diretamente lá no LinkedIn, que é justamente uma forma diferente de buscar esse dado. Então é importante vocês conhecerem a rede social, o que ela pode entregar das diferentes formas. Oi? Isso, para refinar a pesquisa. Vou delimitar a pesquisa justamente nesse sentido. Tá? Então é importante conhecer a funcionalidade da rede, de ler a política de privacidade, de utilizar, né, um assistente virtual de investigação, podendo pesquisar por username, de uma rede social vai para outra e assim por diante. Né? Cuidado, naturalmente, para o perfil não ser notificado, especialmente no caso do LinkedIn, que tem essa forma de notificação. E é importante preservar o conteúdo. Essa forma que eu utilizei, de gerar o PDF, como é pela própria plataforma, tem a geração de uma credibilidade maior. Ou seja, não fui eu que montei o PDF. Foi o LinkedIn que me ajudou a montar o PDF. Então, vou colocar isso no relatório também. Tá? Outra ferramenta de rede social, que aí tem várias possibilidades aqui de busca de dados. Né? Eu botei do Instagram e do Facebook para coletar a questão até de comentários, exportar comentários de Facebook, de Instagram, etc. e tal, que é o Comment Picker, que te ajuda, inclusive, a pegar informações ali de Facebook ID, de Instagram ID, dentre outras informações. E aqui até tem uma possibilidade de fazer a reversa do ID do Instagram. Quem é que já pediu quebra de dados aí do Instagram? Vem lá o User ID nas relações lá do... Ou seja, não vem de quem não tem o arroba, muitas vezes. Aqui tem uma ferramenta no Instagram, ali quando vai ao Instagram Tools, tem a possibilidade de fazer a reversão ali, ele busca pelo ID, busca a informação do nome de usuário do Instagram e a gente consegue correlacionar na investigação. Acabei. Bom, Deep e Dark Web, é importante vocês terem dispositivos distintos, trabalhar com a questão de máquina virtual. Para quem não veio ontem à noite no Cine de Cachaça,
fica aqui a dica, né, para fazer uma palestra desse mesmo formato com o Sérgio aí para tratar só de OPSEC, né, com o pessoal, ensinar de maneira segura a fazer o procedimento, né, para não deixar rastro. Importante, né, compreender o funcionamento do serviço, verificar qual a conexão de internet vocês vão utilizar, né, e utilizar uma atenção para privacidade e anonimato. Ontem o Sérgio falou sobre a questão da VPN, né? Eu tenho aqui automaticamente, quando eu me conecto, no Malwarebytes, que é um antivírus, ele também se conecta à VPN, então ele é automático isso. Qualquer rede que não seja a minha rede de casa, ele vai automaticamente conectar a VPN. Então, justamente para uma forma de comunicação segura entre minha máquina e a conexão onde eu estou seguindo. Tá? Bom, buscar na DIP fica uma dica aqui do AMIA, é um buscador. Quem é que já conhecia esse buscador? Só o Sérgio. O AMIA é um buscador que você busca informações na Deep Dark Web pela Surface Web. Então, se quiser buscar alguma coisa lá, né, de drogas, ele vai fazer a indexação, te mostra ali, mas aí eu preciso acessar, daí eu preciso estar configurado na Deep Dark Web. O que é interessante? Quem é que investiga a pedofilia aqui? Alguém investiga a pedofilia aqui? Não. Não. Ele tem aqui um blacklist. O que é esse blacklist aqui? Ele mesmo colocou todos os sites na Deep Dark Web em um blacklist. Então, ele fez um trabalho para a gente. Ele colocou uma lista de sites na Deep Web com pedofilia que estão ali como banidos por ele. Banidos por ele. Tá? Na parte de domínios, que foi ontem o Veiga também explorou isso. Em inúmeras informações, proprietários, não esqueçam de abordar a questão do histórico de domínio, especialmente quando trata de fraude. Às vezes um domínio que foi cadastrado em algum lugar com algum dado visível, depois foi transferido para outro com algum dado privado, então essa parte do histórico é importante. Então, buscar informações sobre o domínio em mais de uma fonte e também verificar a questão de registro e hospedagem. Muitos desses sites têm a questão do Analytics do Google ou até mesmo do Clarity da Microsoft. Também tem a questão do AdSense, ou seja, utilizam o Facebook Ads, o Meta Ads e o Google Ads, a questão de impulsionamento. Se eles utilizam isso, vai ter uma tag no site e vocês vão poder buscar, inclusive, informações financeiras relacionadas ao impulsionamento daquilo junto ao Google também. Tá? Então, as tags são importantes de vocês também trabalharem. Eu não botei aqui na apresentação, mas tem um site que faz a coleta de tag manager de outros sites. Telefone e e-mail, naturalmente, vem associado, e os domínios relacionados. Por exemplo, né, quando a gente vai lá no registro.br, na parte de juiz, e bota a informação, né, do responsável. Posso botar adep.com.br, isso? Tá. .com.br. Pedir sem o resultado completo. Situação dos delegados. Já tenho o Erunice. Já tenho o CNPJ. Já tenho o servidor DNS, que é o local web. O local web fica no Brasil, já poderia me fornecer informações sobre isso. E aqui eu tenho o nome e o e-mail do responsável. Tá? Então, isso no Brasil é mais fácil de ver.
se fosse CPF, não apareceria o CPF completo ali. Ele está, da mesma forma como aparece lá no Pix, ele está ficando parcial. Mas a partir desse e-mail, eu já teria a possibilidade de evoluir bastante. E ele também tem aqui a possibilidade de exibir o resultado completo. Aqui, ele está, e que aí ele faz pela Cloudflare aqui, na questão de privacidade. Deixa eu ver se ele vai conferir que não é humano. Ele está dando, deixa eu lá de novo. Mas o resultado completo vem o endereço também, certinho ali, tá? Ou seja, e quando tem telefone também vem esse dado. Tá? Aí, deixa eu mostrar aqui a questão do voice. Freaks. Cadê? O VoiceFreaks é uma ferramenta que me permite, e aqui para quem trabalha com fraude, acho que é Viviane, né? Viviane, quando a gente investiga fraudes que envolve o site, eu sempre sugiro de... Só acho que não é esse aqui o endereço, só um pouquinho. Eu jurava que eu tinha... Não. Deixa eu verificar a pesquisa aqui, tools, aqui. Historical Reverse. Aqui, peraí. Aqui. Aqui eu posso pesquisar por um e-mail, então vamos pegar aqui. Pegar todos os contatos. Se ele pagou, se ele registrou, se é o contato técnico, pegar o mínimo modo aqui. Ele vai retornar uma pesquisa dos domínios eventualmente registrados por aquele e-mail. Tá? É só uma forma reversa, tem várias ferramentas que fazem isso, inclusive o Oxy. Então aqui, adep, menezes.net, ele tem 2 domínios aqui. Bom, aí vamos fazer diferente aqui, vamos pesquisar por palavra-chave. Te recorda de algum site, Viviane, que tu tenha trabalhado ultimamente aí, de fraude? Sim, como é que é? Mas vamos fazer o seguinte, vamos, Detran, né? Detran, vocês querem saber quantas páginas tem no mundo todo com a... Detran PE assim? Isso? Tá, deixa eu... mas ele vai pegar de todos os lugares, mas só para você ter uma ideia, porque quando vem um site desses, o que a gente pega? Pega o mesmo nome de usuário ali do domínio e faz uma pesquisa, porque geralmente ele tem vários, o grupo fraudador tem vários outros sites. E às vezes o nosso que a gente está investigando já está fora, mas o outro está ativo, então vale a pena registrar, vale a pena pesquisar. Então vejam aqui, quais Detran, tem quantos aqui? 13.858. Às vezes, no caso de fraude, eu já encontrei próximo de 2.000 sites, né, relacionados assim. Oi? Tanto site, e-mail, o nome do responsável da companhia, eventualmente envolvida nessa pesquisa. E tem essa outra ferramenta que eu utilizo como double check, que é o Vox.
Assim, claro, você poderia achar a informação. Não, mas aqui é a pesquisa de domínio e tudo que for relacionado a domínio, tá? Então, o que por telefone aqui eu acho que não tem a possibilidade de pesquisar. Não recordo, nunca usei. Então, aqui no Oxy, ó, tem a parte da histórica de um domínio, também sobre a parte de companhia, e-mail e domínio. Então, geralmente faço a pesquisa nos dois porque são fontes diferentes, fazem diferentes, né? São metabuscadores diferenciados de domínio nesse sentido. E tem... não me lembro qual... Não é essa aqui. E tem alguns que trabalham só com indexação de IPs e domínios que têm conteúdo malicioso, que nem o Criminal IP. Ou seja, chegando num site, hospedado em algum lugar, a gente faz uma varredura pelo IP e verifica a questão da confiabilidade daquele site. Ele traz esse é o site criminalip.io. Tá? Então, por domínios, aqui tem várias ferramentas, depois eu posso deixar essa apresentação para você passar para o pessoal. Tá? Tem essa segunda aqui que você coloca o endereço, por exemplo, o endereço de fraude lá, Viviane, você coloca, ele te dá o mapa do site, e aí você pode dar o print, jogar num relatório, inclusive. Ele te diz o que está indexado, o que não está no site ali. Quantos CNPJs foram criados? Eu acredito que pelo Brasil, o registro BR nem permita, porque é uma palavra exclusiva de governo. Então, se algum CNPJ que não for público... mas aí é fora do Brasil, né? E não precisa do referencial do CPF. Aí outro referencial que a gente vai usar, ou palavra-chave, o e-mail... ou correlação de domínio também. Tá? Aqui também dados sobre até o database de domínios no mundo todo, lá da IANA, dados vazados sobre domínio no lekix.net e a quantidade de serviços aqui no Brasil com o Ois e PIP ali. Tá? E extensões que vocês podem utilizar. Tinha duas muito boas. A Gotanda, ela foi descontinuada, o Google derrubou ela, mas tem o Sputnik aqui. Né? Então, por exemplo, aqui, se eu tenho um link aqui, eu clicando no botão direito, no Sputnik aqui instalado, eu tenho condições de pesquisar através de várias ferramentas. Aquele link específico, ele já faz uma análise, ele pode abrir todas aquelas abas só num clique. Então, facilita o meu trabalho, ao invés de ficar copiando, colando, ele faz essa abertura, seja por IP, seja por domínio, tá? E aí ele faz a abertura variável, seja por URL também. Tá? Ou seja, ele faz uma análise, inclusive lá no VirusTotal. Já ouviram falar do VirusTotal, que faz análise de um link para ver se ele é malicioso ou não? Então, traz do URL House também. Vários aqui, como o URL Scan, por exemplo, vou pedir para ele pesquisar ali. Ele faz um scanner daquele link específico. Ó. E aqui, Viviane, esses dias o pessoal me perguntou como é que eu descubro um site que eventualmente já não está mais no ar, mas que ele tinha fraude, etc. Melhor ferramenta que tem, porque provavelmente alguém que foi vítima já fez um escaneamento aqui e o que ele carrega do site, inclusive o hash.
E clicando pelo mesmo hash de dados aqui, por exemplo, se eu pegar aqui shop e trick trot real, então uma pesquisa que foi feita há 20 segundos atrás, ele tem informações, né, de toda a análise do IP, dos direcionamentos possíveis e onde é que está o hash aqui, deixa eu ver. Tem a parte de HTTP, os domínios relacionados, subdomínios relacionados, os redirecionamentos, os links, ou seja, free, store, os vizinhos, os sites, os indicadores, aqui os indicadores, aí inclusive com os hashes, todos, né, que geralmente são os linkados. Então, se tem um site similar, você pode pesquisar pelo hash vinculado ali, tá? Bom, aí a parte de pesquisa de domínios também, que eu já botei aqui, né? Falei do Oxy, do Oisfrix, e tem outros também de pesquisa, como o Torchweb, pesquisando também na rede Tor. Tem um DORC aqui para a gente pesquisar só domínios .onion, que são da rede, direto no Google também, aquilo que eventualmente está indexado. O .db também é por palavra-chave, ali, como eu fiz nos outros. Só que não existe só uma rede de internet no mundo, tem outras redes alternativas, como OpenNIC, Handshake e Table Domain, né? Stop Payable Domain, né? Ou seja, One Stop Shop for Unchained Domains, onde todos os sites ali são aquele XYZ que está registrado, que todo mundo está querendo registrar hoje, dentre outros, que não são necessariamente indexados na rede Google. Tá? E, bom, quase 4 horas aqui. Eu tenho que estar no aeroporto às 5, né? Oi? Oi? Então, pessoal, assim, ó, bem rapidinho sobre eu gosto muito dessa parte de e-mail, tá? Tem várias ferramentas de validar e-mail e tal. Geralmente, quando a gente não tem e-mail, a gente tem um ponto de partida em algum lugar. Por exemplo, esse e-mail Finder aqui, que é a do Hunter, eu colocando, por exemplo, a organização ali e o nome da pessoa, às vezes tem o e-mail dela, tá? E-mail Hunter. Então, eu não tenho e-mail, quero descobrir o e-mail da pessoa. Então, esse Hunter, ele faz essa pesquisa. E tem os dorks também para encontrar e-mail, que eu deixo aqui para você, onde é que estão aqui os dorks. Eu, pelo menos, tinha colocado... estão ali, tem alguns dorks que estão aqui, que é esse Google Database, tem vários de pesquisa de e-mail também. Esse Snowville aqui, para verificação de e-mail também, só que ele é pago, ele tem uma parte gratuita e uma parte paga, mas ele é muito bom porque ele acha e-mail de várias organizações. Geralmente, quando eu não encontro e-mail em lugar nenhum de alguma organização investigada, eu vou aí. Então, a gente pode verificar se o e-mail é válido, né? Ou seja, também pelo Hunter, ele vai te dar essa magnitude de validade, sem precisar mandar um e-mail e testar, isso é importante. Tá? Não vou conseguir mostrar para vocês, mas, então, se eu não tenho e-mail, esses dorks aqui, tem a possibilidade, mostrei uma forma ali para vocês, então, vários formatos diferentes de busca em domínios diferentes também. Tá? Então, por exemplo, para pesquisa de e-mail que tem Emerson Vento arroba, não sei qual é o domínio, mas eu posso pesquisar diretamente por in-text. Né? Tem um e-mail Finder também, da Expert, não é tão bom quanto o Hunter, que eu mostrei anteriormente. E tem essa tabela aqui, escaneiem essa tabela. Por favor, salvem a tabela, não trabalhem em cima da tabela. Tá? É uma tabela que a gente adaptou da Brigada Alcint.
que você coloca o nome da pessoa ali, eventualmente ele te dá inúmeras sugestões do lado direito de qual o possível e-mail dela, né, para poder validar. Esse dia passei numa outra palestra, o pessoal começou a modificar em cima da... Não, vai lá, salva no computador e utiliza a tabela que você salvou. Tá? Se eu tenho um e-mail, naturalmente fica mais fácil. Não esqueçam do óbvio, pesquisar no Google pelo e-mail com aspas, o e-mail em aspas, aí vai vir todos os locais que estão ali. O EPEUS, que é uma ferramenta de pesquisa de dados por e-mail e por telefone, tá, que permite retornar. Tem lá o cadastro gratuito, claro que as versões pagas não deixam assim mascarado a informação, mas traz informação de várias redes sociais que a gente tem sobre o alvo. Tá, então, você pode, por exemplo, se ele disser que você tem conta no Google, pegar o contrib do Google, o Google lá que é aquela numeração da identificação do Google e verificar o mapa onde a pessoa postou informações públicas. Tá? Isso tudo é aberto, então todas as minhas contribuições ali, elas são públicas e disponíveis. Então, por exemplo, no caso ali, você poderia fazer um Office para o Google, Microsoft, para Duolingo, para Discord, para Zorro, para Nike, para o Twitter, lugares onde eu tenho conta, pedindo dado cadastral. Tá? Cada um deles poderia vir uma informação diferente. Tem o Olerê, que é uma em linha de comando, eu fiz rapidinho aqui antes de começar. Deixa eu ver se não fechou. Aqui, do meu... Conseguem ver aí? Do meu e-mail aqui. E ele trouxe informação da Amazon, ou seja, tudo que está em verdinho é onde eu tenho conta. Eventbrite, Firefox, Twitter e Zorro. Ou seja, ele trouxe informações um pouco diferentes que tinham no EPEUS, mas confirmou algumas informações de lá também. Tá? O Olerê, então, o Assint Indústrias também, que é uma ferramenta legal para pesquisar, e o Avatar API, para a gente conseguir foto de quem tem conta na Microsoft. Então, quem tem conta na Microsoft tem foto lá, é só botar o e-mail ali, vem a fotinho. Né? Carrega a fotinho do usuário lá. Tá? avatarapi.com. Não vou conseguir mostrar, mas de senhas vazadas, Have I Been Pwned? Já viram esse? Não. Onde vocês colocam o e-mail de vocês lá, verificam todos os vazamentos, colocam. Tá? Ele traz as informações do que foi vazado, em que momento foi vazado, e o de hashed é mais completo ainda. Só que ele tem uma versão paga, inclusive. Tá? E o Breach Directory, ele, além de dar os dados vazados, ele eventualmente dá a senha vazada. A gente já conseguiu encontrar um alvo não acessando o conteúdo dele com a senha vazada, mas procurando pela mesma senha nesse diretório aqui. Ou seja, a mesma senha, fazendo uma engenharia reversa, encontrando outras contas utilizando a mesma senha. Quem é que de vocês não usa a mesma senha para vários serviços aqui? Então, também é uma forma de pensar. Então, só que ela vem criptografada, a gente precisa descriptografar essa senha. Tá? Bom, o Nearsoft, que tem algumas ferramentas lá que dá para instalar para encontrar senhas nos computadores. No Google vocês conseguem ver naturalmente as informações e gerenciadores de senha. Só uma dica aqui. Procurem utilizar um gerenciador de senha para vocês, menos o LastPass, tá? Que já vazou dados do LastPass recentemente também. Tem um comandinho aqui que eu deixo aqui para a gente botar na linha de comando ali, naquela tela preta, ele mostra todas as senhas eternamente guardadas no computador. Então, aquelas senhas que a gente esqueceu, tudo, esse comando ali, ele mostra todas as senhas. Os peritos usam isso para recuperar senhas em perícia. Tá? Dá para verificar quais e-mails vinculados ao e-mail, por nome de usuário.
Eu falei ontem de algumas, como o Blackbird, que também é linha de comando, e do Maigret, mas tem várias outras que pesquisam sobre nome de usuário. O Blackbird é feito por um brasileiro aqui, e ele tinha disponibilizado a ferramenta virtual e tirou, só tem em linha de comando mesmo. O Social Searcher também é por hashtag, por nome de usuários e por trend. O What's My Name é por nome de usuário, faz um processo de enumeração também. E aqui o Social Searcher, que é do Google, né, trazendo aqui uma informação complementar, você bota o nome de usuário e ele te traz separadamente os usuários por rede social ali. Tá? Então traz essa informação complementar. Para analisar cabeçalho de e-mail também deixo aqui algumas ferramentas. Vocês sabem encontrar o cabeçalho do e-mail numa investigação? O Google é bem fácil, vai lá abre um e-mail, lá no cantinho direito, clica nos 3 pontinhos, vai ali mostrar o original, ele vai mostrar e ali dá para salvar, inclusive, o e-mail para a gente anexar dentro da investigação. Então, ali tem o cabeçalho de e-mail. Para quem não sabe analisar cabeçalho de e-mail, ou seja, da origem do e-mail, tem essas ferramentas aqui que ajudam nessa análise. Tá? Tem o Lampire, naturalmente, né, que é uma ferramenta que pesquisa aí por nome, e-mail, telefone, imagem, domínio, IP, dentre outros. E o Sherlock Eye, que também busca por... Sabem aqueles links no Drive que todo mundo esquece abertos? O Sherlock Eye consegue buscar, fazer uma varredura nesses links abertos de Drive, de outras aplicações, com algumas palavras-chave. Não busca por usuário, mas por alguma palavra-chave que eu eventualmente sei. Então, ele fez essa indexação aí. Tá? E também busca por domínio, e-mail, IP, CPF, CNPJ. Toda a base de dados aqui do governo federal, de outros, que está aberto ali, está indexada já no Sherlock Eye aqui. E tem várias ferramentas que dá para pesquisar por e-mail, né? Eu mostrei algumas ontem também, mas estão todas aqui que possibilitam essa pesquisa. E o Sherlock Eye faz o registro da evidência na blockchain, então vocês conseguem usar isso regularmente na investigação. Tá? Aqui os dados de análise de cabeçalho de e-mail, que inclusive, aliás, a pesquisa dentro do e-mail, né, que também é uma dica, às vezes a gente se perde com tanto e-mail. Sabiam que dá para fazer um dork dentro do Gmail lá para buscar informação de conteúdo? Então, mesmo processo dá para utilizar ali. Tá? Busca reversa de e-mail, e-mail, reputação. Isso aqui é interessante. Descubra qual a conta de Skype vinculada a um e-mail. Esse Vedbex, desculpa, sempre confundo. Colocando o e-mail lá, ele te traz a conta do Skype vinculado. Então, veja, tem duas informações. Uma conta do Gmail, que é do Google, mas o Emerson tem uma conta lá no Skype, que é da Microsoft. Então, tem duas fontes para buscar informação. O que o Google armazena, né, tirando a questão da timeline, que agora não está mais armazenando, e algumas ferramentas aqui como o Select, que também para e-mail, telefone, e vários outros serviços. Pessoal, ferramenta tem inúmero, né? Inclusive a questão de, coloquei ali 4, 5 só de vazamento de dados. Tá? Então, corri agora essa parte final, porque não quero perder meu voo. Oi? Pois é. Vamos lá, então. Pessoal, você sorteia aqui as bolsas. Sorteio, eu vou deixar aqui 3 bolsas de 70% na pós de inteligência e investigação do crime organizado. E 3 bolsas de 60% na pós de investigação digital. Tá. Os inscritos só valem os presentes, né? Então, a alta regra só vale os presentes. E para quem está tem quantos aí no Zoom?
Está liberado o link ainda, não?
Pai, quem foi? Daniel Angelim? Acho que é Daniel Angelim. Tá no Zoom. No... 31, ele é? Ah! Já passei pra Catarina já o meu. Já? Pode. Aceita? Passei pra Catarina. É de que isso aí? É de que? De qual? Investigação digital. Pronto, eu quero. 23. Ah, não. Cinquenta e três. Quarenta e quatro. Olha. Vinte e um. Graduação em Orcrim. Pera aí, mais livro, né? Não, o livro vai ser esses dois últimos. Achei com o livro. Pera aí. Uma foto, meu presidente. Já pegou? Não, peguei não. Então só falta um, né? Onze. A última. Boa. Só esses dois últimos. 50. Van Romel, tá aqui não. Tava? Tá, Van Romel. Foi sorteado, acabou. Cadê as canetas? Já foi, levou, Você levou as canetas, velho? Ei, Diego, isso aqui de quem é? ó. Investigação digital também. Mas de quem é? Vai sortear, não? É de Van Romel. Esse aqui é de. Ei, Diego, os caras levou caneta, pô. Ele levou, né?